Glória a Jesus. Hoje vamos falar sobre maldição e o impacto que ela causa, né, irmãos, na vida do ser humano. As maldições. Então, o mundo está do jeito que está por conta de maldições, irmãos. A maldição está sobre o ser humano. E como nós louvamos, o último louvor é só Jesus, irmãos. Só Jesus para nos tirar do império da morte, nos tirar das mãos do inimigo. Só Jesus para libertar o ser humano da condenação, da maldição, do estado que o ser humano naturalmente está, irmãos. Porque sem Jesus, o estado natural do ser humano está debaixo de maldição. Abre nossas Bíblias em Romanos capítulo 5, irmãos. Eu não vou em todos os textos, irmãos. Alguns textos eu vou citar o capítulo, o versículo, onde está. E as nossas pregações, elas são gravadas, né, irmãos? Os irmãos depois acompanhem pelo YouTube lá as lives, a pregação em si. E relembrem, né, o que foi pregado, o que foi falado. E é até bom, né, irmãos, que a gente vai cada dia aprendendo mais, né, irmãos? Aqui no culto, muitas vezes a gente lê, a gente explana em cima de um versículo, só que muitas vezes nós somos roubados no culto, irmãos, muitas vezes. Então, do que é pregado aqui, eu digo para os irmãos que 2 ou 3% é o que se aproveita, irmãos. Os outros 90 e poucos por cento é roubado, infelizmente, né, irmãos? E Jesus falou que ia ser dessa forma. Falou que ia ser dessa forma, falou que ia ser assim, nós temos que estar bem atentos, irmãos, a tudo isso. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, aqui diz, aqui o apóstolo Paulo dizendo, pelo que por um homem entrou o que, irmãos? O pecado no mundo. E pelo pecado, o que veio junto, irmãos? A morte. Irmãos, aqui é morte física ou morte espiritual? É espiritual, irmãos. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então quem foi esse homem por quem entrou o pecado no mundo? Adão. Adão. Através de Adão, né, o pecado de Adão e Eva lá, o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens. Irmãos, quando fala a todos os homens, é a todos os homens sem exceção. Aí diz aqui, ó, versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Adão e Eva pecaram lá no Éden, a serpente lá enganou Eva, e Eva, junto com ele, comeram do fruto que não era para comer, da árvore que não era para comer, e aí, irmãos, o pecado entrou, passou a todos os homens. A palavra diz aqui que o pecado não é imputado, não havendo lei. Depois de muito tempo foi dada a lei. E aí o pecado passa a ser imputado aos homens. Só que, no momento que eles pecaram, junto com o pecado deles, o que foi lançado sobre eles e sobre toda a terra, e sobre toda a mulher e sobre a serpente? Maldição. Então essa é a questão, irmãos. A maldição já entrou naquele momento. Então a maldição foi lançada ali sobre Adão e toda a terra. A maldição foi lançada até mesmo sobre a serpente, que já é a maldita, né, irmãos? Mas foi lançada sobre ela também. E foi lançada sobre a mulher, não é? E aí, irmãos, o mundo está, a tragédia que está hoje por conta disso. E aí que é a questão, né, irmãos? Jesus veio, aí diz aqui, ó, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, quer dizer, a ofensa de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem. Quem é ele, irmãos? Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom, versículo 16, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem é, irmãos? Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Irmãos, então junto com Adão lá, o pecado de Adão, a morte passou a todos os homens, o pecado passou a todos os homens, a maldição foi lançada sobre toda a terra. Através de Jesus também veio a abundância da graça e a justificação, irmãos. Em Cristo nós somos justificados e a justificação é o que o ser humano precisa. Porque muitos falam assim, olha lá, está na igreja e peca. Sim, uma coisa é você pecar sem Jesus. Outra coisa é por um deslize, você praticar um pecado e ser justificado por Jesus. Então essa é a diferença do cristão e a pessoa que não tem a Cristo. Então a justificação, irmãos, ela é muito importante. É lógico que muitas vezes o cristão, ele comete um deslize pequeno, mas para o mundo isso aí, para o cristão é um absurdo, né, irmãos?
O mundo peca, o mundo faz o que quer, o mundo anda desordenado. Mas vai o cristão fazer um negocinho assim, aí o mundo já se justifica, eu não vou para a igreja porque eles também pecam. Só que o mundo não sabe qual é a diferença daquele que segue após Jesus e daquele que não segue. Então a justificação ela é importante para quê, irmãos? Para a pessoa poder seguir após Cristo, para poder permanecer na palavra de Jesus. Porque sem a justificação ninguém consegue. A palavra fala que aquele que diz que não peca é mentiroso. Por quê, irmãos? Porque pecado não é só o adultério, o pecado não é só o homicídio, o pecado não é só você contar uma mentira grande, extraordinária. Não. Qualquer mentira é pecado. Você agir em desacordo com o caráter de Jesus é pecado. Você tratar mal uma pessoa, não importa o motivo, é pecado. Você deixar de fazer o bem é pecado. Você não conseguir perdoar e não fazer por onde perdoar é pecado. Você não agir com misericórdia é pecado. Então, o ser humano, ele está diante do pecado em todo momento. A palavra fala que na lei diz, se o homem se deitar com uma mulher, ele praticou adultério, ele pecou. E Jesus fala que se o homem, pelo Novo Testamento, se cobiçar uma mulher em seu coração, já cometeu adultério. Então vejam que o parâmetro que o Novo Testamento usa é alto, mas existe a justificação, irmãos. Então a justificação ela é muito importante para todos nós. E aqui eu não estou dizendo, irmãos, em sistema religioso, porque religião também não salva ninguém, né? A religião não salva ninguém. O que salva é você permanecer em Cristo, é você seguir após Jesus, é você estar com a sua fé estruturada em Cristo, ser fiel a Ele, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 20, ó, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou o que, irmãos? A graça. A palavra fala lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, que a lei foi dada por quem, irmãos? Por Moisés. A graça e a verdade vieram por quem? Jesus. Então ali já faz uma separação entre lei, né, irmãos? E a verdade e a graça. Existe uma separação aí, porque a lei veio para quê, irmãos? Para condenar. A lei veio para condenar. A lei veio para dar força ao pecado, para condenar. Porque sem a lei, o pecado não pode ser imputado. Mas com a lei, ele pode. Então eu sempre costumo dar como exemplo, né, irmãos? Se não existisse código de trânsito, eu poderia andar sem o cinto de segurança, irmãos, de carro? Poderia. Eu poderia andar de moto sem capacete? Sim. Mas porque tem um código de trânsito e ele proíbe isso daí, se eu andar sem capacete, eu tomo multa, se eu andar sem o cinto, eu tomo multa também. Então, sem a lei, o pecado não era imputado. Mas com a lei, o pecado passou a ser imputado. Só que o Novo Testamento, ele divide isso daí e fala assim, olha, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Aqui a palavra fala que o pecado reinou desde Adão até Moisés. Moisés representa a lei. Então, de Adão até Moisés, o pecado reinou. As pessoas pecaram. Só que o pecado não era imputado, porque não tinha lei. Mas a maldição não tinha sido lançada já, irmãos? Tinha. Os homens estavam mortos ou estavam vivos? Mortos, espiritualmente mortos. Então, a partir de Jesus, irmãos, a abundância da graça, ela reinou sobre o pecado. Então veio, diz aqui, ó, versículo 20, ó, veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o pecado de Adão, irmãos, o pecado lá no Antigo Testamento, quando entrou na vida da raça humana, do homem e da mulher, aquilo ali, irmãos, foi o que nós vemos hoje aí. Nós vemos famílias destruídas, homens e mulheres destruídos. Por quê? Porque existe uma maldição sobre a vida deles. Por que o homem hoje, ele padece para ganhar o sustento dele? Foi uma maldição lançada lá no Antigo Testamento. Por que a mulher tem a dor de parto multiplicada? Por quê, irmãos? As mulheres falam que é uma dor terrível, não é, irmãos? E homem nenhum vai saber como é essa dor, porque não vai sentir. Então a gente acredita, né, irmãos? Nós somos obrigados a acreditar na mulher, não é assim? É. Então a dor é terrível, não é, irmãs? É terrível. Por quê, irmãos? A maldição lá de trás. A maldição lá de trás. Então, além daquelas maldições que foram lançadas lá em Gênesis, vamos lá, irmãos, Gênesis. Vamos ver lá, né, irmãos? Vamos ler aqui a partir do Gênesis capítulo 3, irmãos. Então aqui o Senhor lá no Antigo Testamento, ele já tinha criado as coisas ali, formou o homem, a mulher também, né, irmãos? Eva. Ele fez um jardim no Éden, e ali estava o homem e a mulher, e quem mais, irmãos? E uma serpente, né, irmãos? A serpente, para que ela estava ali, irmãos? Ela tinha uma função ali, né? Tinha uma função importante ali, né, irmãos? Gênesis capítulo 3, versículo 1, irmãos. Aqui o título. A tentação de Eva e a queda de quem, irmãos? Do homem. Do homem. Diz assim o versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como quem, irmãos? Como Deus, sabendo o que, irmãos? O bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aí, aqui o Senhor aparece para eles lá, né, irmãos? Lá no jardim. E aí, vamos pular aqui, ó. Vamos continuar lendo, vai, é pouca coisa. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então aqui Adão já joga a culpa na mulher, né, irmãos? E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então a mulher joga a culpa na serpente, não é? Versículo 14, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para quem, irmãos? Para o teu marido, e ele te dominará. Irmãos, aqui, essa maldição aqui que é lançada sobre a mulher, isso aqui é muito importante, irmãos. Aqui, o Senhor lá no Antigo Testamento diz para a mulher: olha, você deu ouvido à voz da serpente, então eu vou multiplicar a dor de parto em você, você vai ter desejo, o seu desejo será pelo seu marido, e ele vai te dominar, né, irmãos? Você vai ser dominada por ele. Isso é uma maldição, irmãos. E Jesus, através do Novo Testamento, quando os apóstolos ensinam acerca do casamento, eles não aboliram isso daqui. O Novo Testamento, vocês podem ver que está instruindo a mulher a ser sujeita ao marido. Por quê, irmãos? Porque se ela não for sujeita ao marido, a coisa vai dar errada. Esse mandamento aqui, ó, essa maldição que está sobre ela, por que foi lançada essa maldição sobre a mulher? Olha, você vai ser dominada pelo seu marido. É porque a natureza da mulher é contra isso daqui, irmãos. Mulher nenhuma aceita por si mesma a ser dominada pelo marido. Ela pode até se sujeitar por algum motivo, algum benefício que ela está recebendo, mas no fundo, a natureza humana, ela não aceita isso. Por quê? Porque a mulher, ela vê o marido como um ser humano como ela. E por que meu marido vai me dominar? Por que ele vai ditar as regras? Por que ele vai cuidar de mim? Porque o Novo Testamento chama assim. Jesus, para que as coisas deem certo, ele orienta: olha, vós mulheres, sede sujeita aos vossos maridos. Vós, marido, amai a vossa mulher, como a si mesmo. Quem que maltrata-se a si mesmo? Como que você vai maltratar a sua mulher? Você não pode maltratar a sua mulher. Mas existe uma hierarquia, irmãos, e essa hierarquia não pode ser quebrada, porque quando ela é quebrada, cai nessa maldição. E mulher nenhuma consegue cumprir isso daqui. Você vê hoje como que é, irmãos. Você vê como é hoje. O negócio é virado. Os homens perderam o seu papel e as mulheres também perderam os delas. E o negócio está bagunçado, e os casamentos são destruídos. Porque existe uma maldição sobre ela. Existe uma maldição sobre os homens, maldição sobre as mulheres, e a maldição está aí, está funcionando, irmãos. E está funcionando. Jesus veio para quebrar a maldição. Como que se quebra a maldição? Ah, é? Lá foi dito que era para ser desse jeito, porque não tinha como ser, irmãos. Porque se fosse para ser, não era maldição. Se a mulher conseguisse se submeter ao marido, não teria uma maldição sobre ela nesse sentido. Se ela tivesse uma grande dor de parto, não teria sido multiplicado, irmãos. Então aí diz aqui, ó, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E aí fez,
Versículo 21, né? Ó, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da onde, irmãos? O caminho da árvore da vida. Irmãos, existe uma árvore da vida que está lá no céu, está guardando por cada um de nós. E Jesus, o Novo Testamento, vem mostrando isso daí, irmãos. Então Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é isso, irmãos? Então Jesus, ele é o caminho. Está lá em João 14, versículo 6, ele diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é isso, irmãos? Então eu quero chegar à árvore da vida. No Antigo Testamento foi colocado querumbins, demônios lá para guardar esse caminho, para que o homem não tomasse da árvore da vida. Irmãos, todos nós temos uma árvore da vida esperando por nós. Todos nós vamos viver eternamente, independente do pecado de Adão, independente das maldições que foram lançadas no Antigo Testamento. Então Jesus vem garantindo isso para nós. Aqui, ó, o nascimento de Caim, Abel e Sete. Aí nasce, Adão e Eva tiveram um filho, né, irmãos? O primeiro deles, quem foi, irmãos? Caim. Aqui já começa a tragédia, irmãos. Começa a tragédia. Porque o pecado entra através de Adão, ao homem. O primeiro filho dele já foi um homicida, já matou o irmão. Então aqui já começa dizendo, né, ó. Capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, o Caim aqui, irmãos, diante dessa situação, ele foi rejeitado pelo Senhor, ele foi rejeitado por Deus, a sua oferta, ela foi rejeitada por Deus, porque ele deu da lavoura, ele deu do fruto da lavoura, e o Senhor não se agradou para a oferta que ele deu. Ele deu aquela oferta de coração ou não, irmãos? Com certeza, ele deu a oferta e ele achou que o Senhor ia se agradar. O Senhor aqui não se agradou. Aí Abel foi lá, era pastor de ovelha, deu da gordura, deu da carne, e ali o Senhor se agradou da oferta dele. Aí Caim vai lá e se ira. Aí o Senhor fala assim para ele, por que você está irado? Você não consegue fazer o bem? Irmãos, tinha como ele fazer o bem aqui? Se o pecado já tinha passado a ele já? Se o pecado de Adão passou a toda a humanidade? E o próprio Senhor fala assim, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra. Quando fala maldita é a terra, irmãos, maldita é todos. Tudo é maldito por causa do pecado que você cometeu. Então Caim, ele já nasceu maldito. Ele nasceu maldito. E se tornou aqui um homicida. O primeiro homicídio. Já matou o irmão dele. Diz aqui, ó. Versículo 8, ó. O título aqui, o primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão? Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E aí vem a geração dele aqui, né, irmãos? Ele conheceu uma mulher lá. Da onde é essa mulher, né, irmãos? Porque só tinha ele e o irmão dele, mas ele conheceu uma mulher. Então, quando se fala em criação, irmãos, quando se fala em criação,
criação de tudo, criação dos homens, criação. Irmãos, Gênesis não é criação de tudo. Então aqui o negócio é meio obscuro, né, irmãos? Não conta tudo, não conta, a Bíblia não conta tudo sobre a criação, a Bíblia não conta tudo sobre nada, irmãos. Aqui dá uma referência, é pouca coisa. É pouca coisa. O tanto de anos que a Bíblia relata não tem nada a ver com o tanto de milhares de anos que o mundo é feito, irmãos. Então, é comprovado já, não tem como, né, discutir isso daí, irmãos. Então aí, Caim, ele conhece sua mulher daqui, a sua geração aqui já cresce maldita, né, irmãos, que já foi amaldiçoada aqui pelo próprio Senhor. E aí depois nasce Sete, né? Depois Adão e Eva tiveram um filho que se chamou Sete. E aí ele também tem filhos, e essa geração dele também cresce, e aí nasce Noé, e aí, irmãos, Sete era abençoado ou era amaldiçoado? Era amaldiçoado, mas para muitos é uma bênção, porque dele veio Noé, e de Noé, aí vai, irmãos, o negócio vai longe. Só que aí Noé, ele sai da arca lá, né, irmãos? Quando ele sai da arca, vai dizer logo em seguida aqui, quando ele sai da arca, ele planta uma vinha, e ele, do fruto lá, ele faz o vinho lá, ele se embebeda, né, irmãos? Ele se embebeda, e aí o filho dele vai lá, Cã, e vê ele pelado, né, irmãos? E ali ele descobre que o filho viu ele pelado e amaldiçoa o filho dele. Então você vê que as maldições, ela vem tudo de lá, irmãos. Amaldiçoa o filho dele. E desse filho dele, Cã, que é pai de Canaã, irmãos, também cresce demais. E o que aconteceu com Canaã, irmãos? O povo de Israel invadiu lá as terras lá e fez a tragédia que fez lá, irmãos. Amando de quem? Do próprio Senhor do Antigo Testamento. Então destrói tudo, e saqueia, e mata homens, mulheres, crianças. E os que não morrem, corrompe o povo de Israel também, e vira uma bagunça, uma baderna, irmãos. Tudo por conta de quê? De maldição. Então a maldição começa lá de Adão, né? Lá de Adão. E quando fala em criação, Gênesis é o início de tudo. Não, Gênesis é o início do pecado. É o início do pecado. O pecado começou aqui sim, está escrito. Então o pecado começa em Adão. A maldição passa a todos os homens. A maldição, a condenação. E os homens pecam. E as coisas vão, até chegar nos dias de hoje. Os dias de hoje, a salvação é Jesus. Vamos voltar lá em Romanos, irmãos? Aí Jesus é a salvação. Romanos capítulo 6, irmãos. Aqui nós lemos no capítulo 5 de Romanos, irmãos, no versículo 20, que veio a lei para que a ofensa abundasse, né? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aqui no capítulo 6, versículo 1, ele vem continuando aqui, ó. E ele diz assim, o apóstolo Paulo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Irmãos, por que Cristo morreu? Por que Jesus ele saiu da glória e ele deu a vida dele por nós? Para nos livrar da morte, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. A palavra fala, irmãos, lá em Efésios capítulo 2, o versículo 1, que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, o príncipe das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade, né, irmãos? E aí diz lá que todos nós andávamos desse jeito, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem, irmãos? Filhos da ira. Aí o Caim, quando ele fica irado lá, o Senhor fala assim: por que você está irado? Por que você está irado? Por que ele estava irado, irmãos? Por que Caim estava irado? Porque ele era filho da ira. Ele era filho da ira. Por isso que ele estava irado. Davi, o mundo diz, e a palavra diz, que Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é, irmãos? Não é isso? Segundo o coração de Deus. Lá em Salmos capítulo 7, se eu não me engano, no versículo 10, ele vai dizer: o Senhor é meu escudo, né? Ele é um Deus que se ira, ele é um justo juiz, né? Davi dizendo, ele é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Então Davi, ele tinha o Senhor, e ele atribui a ira a algo que acontecia com o Senhor dele todos os dias. Vamos lá, irmãos. Salmos capítulo 7, irmãos. Abre a Bíblia no meio aí, e vai sair mais ou menos em Salmos, irmãos. Versículo 10, irmãos. Salmos capítulo 7, versículo 10. Aqui ele diz assim, né, irmãos? O meu escudo está com quem, irmãos? Com Deus, que salva quem? Os retos de coração. Por que isso, irmãos? Porque se você ler o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1, vai dizer ali as bênçãos. As bênçãos para quem, irmãos?
para quem obedece às leis, estatutos e ordenanças que o Senhor lá deu. Aí vem bênção sobre a vida deles. Mas a partir do versículo 15 lá, até o 63, vai estar lá maldições. Maldições sobre quem? Sobre quem não obedece os mandamentos. E aí eu pergunto para os irmãos, se a maldição foi lançada sobre toda a terra, qual é o homem? Qual é o homem sem a graça de Deus, sem a verdade, que consegue cumprir o que foi dito lá atrás, irmãos? As leis, estatutos e ordenanças são mais de 600. Não são só 10 mandamentos, né, irmãos? Não é só os 10 mandamentos. São mais de 600. E aí diz aqui, ó, versículo 10, o meu escudo está com Deus que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, quer dizer, se o homem não mudar de ideia, se o homem não mudar de atitude, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está o quê, irmãos? Aparelhado. Versículo 13, ó, e já para ele preparou armas mortais e porá em ação suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, irmãos, não tem escapatória para o ser humano. Ou o ser humano ele cumpre tudo que está lá no Antigo Testamento, ou vai ter essas setas, esses dardos inflamados contra ele. Quando Jesus veio, ele veio porque homem nenhum conseguia cumprir, irmãos. Então ele veio para salvar o homem dessa situação. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, né, irmãos? Vamos lá em Efésios, capítulo 6. Então aqui, Davi ele diz assim, olha, tem armas, setas, dardos inflamados contra vocês, contra os perseguidores. Efésios capítulo 6, aqui está falando da armadura de Deus, né, irmãos? Aí vem dizendo aqui no versículo 10, ó. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar de que forma, irmãos? Firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A graça e a verdade vieram por quem, irmãos? Jesus. E vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho veio através de quem, irmãos? Jesus. Tomando sobretudo o escudo de quem? Da fé. A fé veio por quem, irmãos? Jesus. A palavra fala em Hebreus capítulo 12, versículo 3, que ele é o autor, versículo 2, né? Autor e consumador da fé. Então a fé começa por Jesus, termina em Jesus. Com o qual podereis apagar o que, irmãos? Olha só. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quem lança dardos inflamados é o maligno. Davi falou que era o Deus dele. É o Deus dele que lança dardos inflamados. Contra quem? Os perseguidores. Aqueles que não mudam de atitude em relação à lei. Aquele que não cumpre com o que está lá, irmãos. Aquele que está seguindo por outro caminho. Então, imagina que hoje, nós sabemos que temos um inimigo, que ele tem dardos inflamados que lança contra nós, e nós sabemos que temos que ter o escudo da fé. Davi diz que o escudo dele está com Deus. O nosso escudo, irmãos, é o escudo da fé, que veio através de Jesus. Davi não tinha escudo nenhum. Jesus não tinha vindo para Davi ainda. Jesus não tinha morrido na cruz. Jesus não tinha ressuscitado ao terceiro dia. Então Jesus não tinha cumprido aquilo que estava escrito acerca dele na lei. Jesus não tinha vencido a morte, não tinha vencido a lei, não tinha vencido o pecado, não tinha vencido nada disso, para Davi ter um escudo. Então não tinha escudo nenhum. Isso é uma mentira. Isso aí é irmãos, é uma falsa sensação de segurança. Não é? Por quê? Porque no Antigo Testamento, você vê lá acontecendo coisas boas e coisas ruins. Tiago, pelo Espírito Santo, lá em Tiago capítulo 3, Tiago capítulo, acho que é 3, aqui para passar errado para os irmãos. Vai falar, né, irmãos, sobre a língua, né? O poder da língua, não precisa ir lá, não. Tiago vai falar sobre o poder da língua, e ele vai falar assim, ó, de uma boca sai bênçãos e maldição. A mesma boca, ela abençoa a Deus, ela amaldiçoa os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Aí ele compara com uma fonte. Ele fala assim, ó, não pode uma fonte jorrar dois tipos de água, água doce e água salgada. Não pode de uma boca sair bênçãos e maldições, né, irmãos? Mas se você olhar o Antigo Testamento, lá tem bênçãos e tem maldições. Jesus não. Jesus ele veio derramando bênçãos. Bênçãos. E maldições? Nada, não tem maldições. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então aquele que está em Cristo, irmãos, aquele que está em Cristo, ele está salvo. Aquele que está em Cristo, ele está liberto. Está liberto. E aí vem dizendo aqui, ó, estamos em Efésios capítulo 6, né, ó. Versículo 17, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, o capacete da salvação é a esperança.
a esperança da salvação. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então o apóstolo Paulo, ele, antes de se converter a Cristo, era Saulo, e ele estava na lei, e ele perseguia a igreja, e ele era um homem honrado, e ele aboliu tudo aquilo, aniquilou da vida dele para poder ter a Cristo, não é, irmãos? Então, para ele ter a Cristo, ele abriu mão da lei, abriu mão de tudo aquilo, conhecimento que ele tinha, considerou tudo como nada, para poder ter a Cristo. E depois que ele se converte a Cristo, irmãos, ele passou a ser perseguido. Da mesma forma que Jesus foi perseguido pela lei, ele também foi. Da mesma forma que Jesus foi torturado por conta do povo que se dizia guardar a lei, o apóstolo Paulo também foi, e os outros apóstolos também foram. Então, a palavra fala, né, irmãos, que o Antigo Testamento, lá é uma pequena luz. Tem uma pequena luz lá que alumia em lugar escuro. O que é essa pequena luz no Antigo Testamento? É a palavra dos profetas que profetizaram acerca de Jesus. É uma pequena luz do Antigo Testamento. O resto é trevas. É trevas. Maldições vem do Antigo Testamento. Condenação vem do Antigo Testamento. A lei veio do Antigo Testamento. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, vai falar do devorador. E lá diz que se você der o dízimo, você vai ser livre do devorador. Mas se você não der o dízimo, o que vai acontecer, irmãos? O devorador vai operar na vida daquele que não dá o dízimo. E aí, irmãos, a pessoa deve dar o dízimo e fazer prova de Deus. O que é isso, irmãos? Eu dou o dízimo ao Senhor e eu faço prova dele. Ó, Senhor, aqui está a minha parte, e se o Senhor não fizer a sua, quem está errado é o Senhor, porque a minha parte está feita. É isso. Eu vejo muitas pessoas no sistema religioso, irmãos, pondo Deus à prova, porque lá está escrito. Lá está escrito, mas está escrito aonde? São as palavras de Jesus? Não, são as palavras lá no Antigo Testamento. Então a pessoa ela dá o dízimo muitas vezes, achando que está livre do devorador. Não está. Por que não está? Porque existe uma maldição que foi lançada sobre a terra. E essa maldição só se quebra em Cristo. Então maldita é a terra. Irmãos, quando fala maldita é a terra, os homens estão fritos. Como eu disse lá em Deuteronômio, se olhar no versículo 15 em diante, vai estar as maldições sobre os homens, e lá vai estar as enfermidades, lá vai estar a batalha que o homem iria enfrentar em relação à família, aos filhos, à esposa. Lá está dizendo que o homem, ele ia construir uma casa, mas outro ia morar na casa. Olha só que coisa. Lá está dizendo que ele ia ter filhos, mas ele não ia ter domínio sobre os filhos. E os filhos iam seguir após pessoas estranhas. Ia levar os filhos embora. E eles não iam ter poder sobre os filhos. Isso acontece ou não acontece, irmãos? Lá fala de todas as enfermidades que nós conhecemos e fora as que não existem ainda. Então, irmãos, é muita coisa que tem lá. É muita maldição. Jesus veio para aniquilar tudo isso. Ele veio para salvar o ser humano, homens e mulheres, dessa maldição. Ele vem instruindo o homem, olha, me siga, me siga. Aí a pessoa tem que saber, né, irmãos? Eu estou confiando no dízimo. Irmãos, é lá no Antigo Testamento, não tem nada a ver com Jesus isso aí. Confie em Jesus, né? Confie em Jesus, porque Jesus, a graça e a verdade vieram através dele. Quer um escudo? A palavra diz em Efésios, nós lemos, que com o escudo da fé eu posso apagar os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o maligno pode lançar o dardo inflamado que for. Se nós tivermos o escudo da fé, e a fé vem por Jesus, esses dardos são apagados, aniquilados, irmãos, aniquilados. Mas tem que ter fé em Jesus. Tem que se cumprir, irmãos. Lá em Efésios capítulo 2, e vos vivificou. Temos que ser vivificados. A palavra fala, lá em João capítulo 8, né, irmãos, versículo 31 em diante, lá diz que se nós permanecermos na palavra dele, né, se vós permanecerdes na minha palavra, ele diz ao povo judeu, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é um revestimento para nós, irmãos. A verdade faz parte da armadura. Então nós temos que ter a verdade. Permanecendo no Evangelho, nós conhecemos a verdade nos liberta. Nada mais pode libertar. Não tem como, irmãos. Não tem como ser liberto, né? Ser liberto sem Jesus. Então, a morte, ela veio, ela reinou. Irmãos, a morte, ela está aí, ó. Está aí. E as pessoas, elas se prostram diante da morte, se prostram diante das enfermidades, se prostram diante de tudo. O cristão não tem nada que temer. O cristão, ele pode seguir adiante, ele é justificado. É justificado pela fé, ele pode seguir adiante, olhando para Jesus, pode seguir adiante, cumprindo com aquilo que Jesus orientou, e as coisas dão certo, irmãos. Em relação ao casamento, como eu tinha dito, irmãos, que é melhor que o Novo Testamento. Jesus, através dos apóstolos, do Espírito Santo, ele vem dizendo, né, irmãos? Lá em Coríntios, capítulo 7, Pedro também falou. Então, irmãos, eles vêm dizendo, olha, vós mulheres, sede sujeita aos vossos maridos. O que é isso, irmãos?
Sede cuidada pelos seus maridos. Não entra nesse estilo feminista que tem aí, não. Não entra nessa questão, vocês vão se dar mal. Porque a natureza humana, irmãos, a natureza humana ela tem poder. E a natureza humana faz com que homens e mulheres eles não se sujeitem a nada. Ninguém quer ser sujeito, irmãos. Ninguém quer ser. O filho não quer ser sujeito ao pai. A mulher não quer ser sujeita ao marido. O marido não quer ser sujeito a Deus. O marido quer andar conforme as próprias vontades, quer maltratar a mulher. Ele quer fazer o que ele quer e pronto, acabou. A mulher, por sua vez, dá ouvido à voz das feministas aí, também não quer ser cuidada pelo marido. Ela quer bater de frente com ele em tudo, ela quer fazer a parte dela e pronto, acabou. E aí vai, irmãos, o negócio dá errado. Dá errado, os filhos crescem mal, os filhos crescem sem uma referência de família, os filhos crescem perdidos, não é? É os homens saindo para um lado para trabalhar, a mulher saindo para o outro para trabalhar, a mulher quer ganhar mais que o homem para não estar debaixo da autoridade dele, e aí o homem tem que se esforçar mais para não estar debaixo da autoridade da mulher, e vira uma guerra. O Novo Testamento vem pondo paz nisso daí, pondo paz, pondo em ordem essas coisas, irmãos. Jesus não veio, ele não veio para poupar o cristão de tudo que foi lançado sobre ele. Aí podem dizer assim, tá, então quer dizer que a enfermidade é uma maldição? O cristão não pode ficar enfermo? Sim, ele vai ficar enfermo. Ele vai ficar enfermo, mas ele vai vencer, irmãos. O que é uma enfermidade? Qual o poder que ela tem sobre a minha vida? A enfermidade sobre a minha vida, ela tem o poder somente de maltratar a minha carne e deixar a minha carne mais fraca? Ou ela tem o poder de mexer na minha área espiritual e me detonar, irmãos? Essa aqui é a questão. Porque se uma enfermidade está causando prejuízo espiritual para o cristão tem que se revestir, irmãos. Ele tem que buscar mais em Deus. Porque essas maldições que foram lançadas sobre o homem não pode nos afetar, irmãos, a ponto de nos destruir. E se nós formos fiéis a Deus, a palavra fala que não veio sobre nós tentação senão humana. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Mas maior é Deus, né, irmãos? Que não nos deixará tentar acima do que podemos. Antes, com a tentação, ele vai dar o quê, irmãos? O escape para que possamos suportar. Então, cabe a cada um de nós ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus, irmãos, é o importante para nós. Por quê? Porque ele vai nos dar o escape, se precisarmos. Se formos fiéis a Deus, ele vai nos livrar verdadeiramente do devorador, irmãos. É Jesus que liberta, é Jesus que livra. Porque o devorador, ele está aí. O que é o devorador? Irmãos, devorador é um demônio que ele devora. Ele devora a área financeira, ele devora tudo e devora mesmo, irmãos. Vocês veem aí as pessoas dizer assim, ó, eu conheço um fulano que ele ganha 2 salários mínimos, ele ganha R$ 2.500 e ele vive muito bem. Ele, a família, os filhos dele bem cuidado, e de vez em quando ele até viaja, ele vive bem. Eu conheço um fulano que ganha 10 mil e a vida dele está de ponta cabeça, e ele deve para todo mundo, e ele não tem paz, e ele financeiramente ele está destruído. Não é assim? Por que isso daí, irmãos? Por que isso daí? O devorador está ali, de uma forma ou de outra está ali. Então o devorador, ele não vem, irmãos, e rouba o dinheiro da pessoa. Não é assim, irmãos. Mas ele age na vida da pessoa para que ela perca o juízo em relação àquilo e ela, naquela área, a vida dela é destruída. Tem demônios que operam em outras áreas. Tem pessoas que são entregues à pornografia. Não é isso, irmãos? São entregues à pornografia. Então a pessoa, muitas vezes, ela tem esposa, o homem, né? Tem esposa e tudo, e é entregue à pornografia. É o que? É um demônio que está operando na vida dele, irmãos. Está operando na vida dele. Outras pessoas são entregues ao vício de jogo, é vício de cachaça, de droga. É o que isso daí? Demônio que está sobre a vida da pessoa. Então os demônios estão operando aí, irmãos, no mundo. A maldição está sobre os homens. Essas maldições, elas se quebram em Cristo. Já ouviram dizer que maldição de mãe pega? Por que maldição de mãe pega? Porque a mãe é uma autoridade, irmãos. A mãe é uma autoridade. Então a mãe lança uma maldição sobre o filho. Irmãos, isso aí é terrível. É terrível. É terrível isso. Quando Noé amaldiçoou o filho dele, Cã, ele amaldiçoou. Ele era uma autoridade sobre o filho, era o pai, e amaldiçoou. A maldição pegou, irmãos. Cã, ele foi destruído. A vida dele não foi boa. A geração dele não foi boa. Não deu certo. A geração dele se corrompeu. A geração dele se voltou a outros deuses. A geração dele, irmãos, foi idólatra. E a geração dele foi terrível. Por conta de maldição. Mas, de repente, eu tive a minha vida amaldiçoada pela minha mãe, ou tive por alguém, ou tive... Como que se quebra isso, irmãos? Jesus. É simples, é Jesus. O devorador está operando na minha vida. Jesus. Eu tenho vício. Jesus. Eu não consigo pôr minha cabeça no lugar, eu fico pensando besteira. Jesus. Eu tenho instinto suicida. Eu tive vontade de me matar várias vezes. Qual é a solução? Jesus. É Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. Onde abundou o pecado,
Superabundou a graça. Onde abundou a maldição? Superabundou a graça. Onde abundou a condenação? Superabundou a graça. Então a graça de Deus, irmãos, graça, favor imerecido. O favor imerecido é o que nós precisamos, porque nós não merecíamos e Ele nos deu. Vamos finalizar, irmãos, aqui em João capítulo 3, que vai falar disso, né, irmãos? Versículo 14, irmãos. Então lá no deserto, está lá em Números capítulo 21, lá o povo murmurou, porque o povo no deserto, irmãos, o povo foi tirado do Egito, lá no Egito eles comiam cebola, eles tinham alho, eles tinham pão, eles tinham as coisas lá no Egito, eles saíram de lá. Tinham carne, eles saíram do Egito, e eles foram levados para o deserto. Moisés levou eles para o deserto, a mando de Deus. E chegou no deserto lá, eles passaram fome, passaram sede, e aí esse povo murmurou, irmãos, murmurou. O Senhor lá mandou sobre eles serpentes ardentes, para quê? Para picar eles, e eles foram picados pelas serpentes, e eles morriam. E aí Moisés intercedeu por aquele povo lá, Moisés ficou com dó daquele povo, vendo o povo morrendo, intercedeu pelo povo. Aí o Senhor lá, o Deus lá do Antigo Testamento, falou assim, não, levanta uma serpente de metal, e todo homem que olhar para a serpente vai ser curado, não vai morrer não. Aí Moisés foi lá, fez a serpente foi levantada lá na haste, e os homens olhavam para a serpente e não morriam. E aí depois dessa serpente, botaram o nome dela de Neustã, e adoraram essa serpente durante dezenas de anos, adoraram essa serpente se tornou um Deus para o povo. Então quando o Senhor do Antigo Testamento, ele manda Moisés levantar a serpente, ele está mandando os homens fazer o que com aquela serpente, irmãos? Se prostrar diante dela, Foi isso a ordem que ele deu para Moisés. E aqui, a palavra vem nos dizendo, ó, versículo 14, né? João capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, assim convém, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aonde que o Filho do Homem foi levantado, irmãos? Na cruz, no madeiro. Ele foi levantado na cruz. Para quê? Aí vem dizendo aqui, ó. Para que todo aquele, versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha o quê, irmãos? Vida eterna. Então, se lá teve uma ordem, levanta uma serpente para o povo não morrer, irmãos, a ordem do Novo Testamento, Jesus está lá na cruz lá, olha para ele e pronto, não vai morrer não, vai ter vida eterna. Então Jesus, ele proporciona a mim e a cada um dos senhores vida eterna, irmãos. E aí diz aqui, ó, por que tudo isso? Versículo 17, ó, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha o que, irmãos? Vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê, irmãos? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é o nome, irmãos? Jesus. E a condenação é esta, que a luz, Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, rejeita a luz, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, a condenação, irmãos, é essa, que Jesus veio ao mundo e os homens não quiseram ele. Então, quer se livrar da condenação? Olha para Jesus, recebe Jesus. É que nem dizem, né? Aceita Jesus, irmãos. Jesus que nos recebeu primeiro, né? Que nos amou primeiro. Jesus é quem nos recebe de braços abertos, irmãos. Nós não temos poder de aceitar Jesus, né? Ele que nos amou primeiro, ele que deu a vida por nós. E aí, ele não veio, o Pai, aqui está dizendo que o Pai não enviou o Filho para condenar o mundo. Só que teve um Senhor lá que condenou o mundo. Lá em Mateus capítulo 11, irmãos, o versículo 25, vai dizer assim, né, irmãos? Lá, Jesus dizendo, né? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí ele vem dizendo no versículo 28, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, aquele que alivia o fardo, aquele que alivia as pessoas, é o próprio Jesus. E só quem pode revelar o Pai é Ele. Se existia lá no Antigo Testamento um Deus que estava revelado lá, é o Deus de Davi. É o Deus de Davi, e Davi afirma, o meu Senhor, o meu Deus, Ele é um Deus que Ele é justo. Ele se ira todos os dias. O Novo Testamento vem dizendo que nós somos libertos do Deus da ira, irmãos. O Deus que irado, né? O Deus que se ira todos os dias. E aí, em Deuteronômio capítulo 8, em Ezequiel capítulo 20, no versículo 25, vai dizer, irmãos, lá o Senhor vem mostrando a conduta dele, como ele se comportou, né? Como ele se comportou no deserto com os homens.
né? Ezequiel 20, 25 vai dizer que ele deu estatutos que não eram bons e juízos pelos quais o homem não havia de viver, irmãos. O próprio Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 8, ele vai dizer que ele ele tentou os homens no deserto para que ele soubesse o que estava no coração do homem. Então, irmãos, são muitas informações que está à disposição de todos os homens e os homens não fazem por onde tê-las, né? Em seu coração, em seu entendimento. Então ninguém busca, irmãos, a verdade, né? São poucos aqueles que buscam a verdade. São poucos aqueles que buscam ser esclarecidos. São poucos aqueles que chegam à fonte verdadeira. Jesus apresenta a mulher samaritana a fonte da água da vida, né, irmãos? Ele diz, olha, quem beber da água que eu der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para onde, irmãos? Para a vida eterna. Então ele é a fonte. E é o que nós precisamos, irmãos. Não precisamos de mais nada. Precisamos de Jesus. Amém, irmãos? E o Espírito Santo abençoe grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia. Irmãos, se fortaleçam, intercedam por aqueles que estão presos nas trevas. Intercedam por aqueles que estão debaixo de maldição, de condenação, porque é grande o número, né, irmãos?